Vamos lá. Falando em segurança, viu, Juliano? Eu cheguei da Patagônia esses dias, então eu vim com um pouco de tosse. Então eu fiz um exame de Covid 48 horas antes de vir para cá, mas não estou com nada, tá? Podem chegar perto. Então, pessoal, bom dia. Deixa eu pegar aqui. Eu sou Amaury Coutinho, sou montanhista, diretor de uma empresa voltada para essa atividade, né, que é escalada e trekking. Quem não sabe o que é trekking, são caminhadas longas na natureza. E minha formação, eu me formei como oficial de infantaria na Academia Militar das Agulhas Negras, treinei muito lá, e foi lá que despertou interesse pela montanha. Bom, depois de muito tempo, saí do Exército, fiquei no mundo corporativo, tive a oportunidade de viajar bastante e criei uma empresa, né, depois de muito tempo. Falei, bom, deixa eu fazer um negócio que realmente eu tenho paixão, que é a escalada e trekking. Hoje a gente opera em vários países, né, na América do Norte, no Canadá, na América do Sul, na Patagônia chilena e Argentina, na Europa, em vários países, e na Nova Zelândia, sempre levando clientes para conhecer as maravilhas da natureza, tá? Então, é uma alegria muito grande poder proporcionar e passar para as pessoas experiências no meio outdoor. Então, aí são imagens do Chile, da Espanha, Venezuela, não, esquece. Itália, porque eu estava falando agora há pouco sobre Venezuela ali fora, desculpa. Venezuela não dá para ir mais. E França, Nova Zelândia, Argentina, Eslovênia, e por aí vai. Bom, eu comecei muito cedo, entrei no Exército com 16 anos, ali na esquerda, ali, aquele que está olhando para frente sou eu. Com 16 anos, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. E comecei a escalar quando tive contato com o Exército, levei meus filhos, desde pequenininho também, para fazer essas atividades que eu acho muito importante. E também, no início, a gente fazia muita coisa errada, né? Eu ali com a camisa amarela, sem capacete, fazendo escalada. Então, isso aí é passado, não tem mais. E durante a academia, não sei se vocês conhecem, no Parque Nacional de Itatiaia, existe uma montanha chamada Agulhas Negras. Vocês já ouviram falar? Já? Então, foi ali que eu fui apresentado para essa montanha, e a partir dali, criei paixão pelo negócio e falei, é isso aí que eu vou fazer para o resto da minha vida. É lógico que não dava para viver disso na época. Então, eu tive que, com o dinheirinho que eu tinha, aos finais de semana, viajar e fazer várias escaladas, né? Sozinho mesmo, com algum companheiro, algum maluco que quisesse comigo. Aí fui escalar a Aconcagua, fui fazer caminhadas perto da Antártida, ali na Ilha Navarino. Isso aí também na Ilha Navarino, Mont Blanc na França, e tem outras, Cotopaxi, Chimborazo e outras por aí. Tudo isso para poder levar os clientes com segurança para poder fazer o que a gente mais gosta. Agora, para poder fazer tudo isso, gente, teve que ter muito planejamento, muito estudo, muita especialização, muito treinamento físico, psicológico, treinamento no local onde a gente vai poder fazer a escalada, cuidar da alimentação, cuidar muito do equipamento, gente. Isso aqui, bom, é da direita ali. Deixa eu voltar. Equipamento para escalada, depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, é fundamental para a gente poder fazer o nosso trabalho correto, né? Então, material de qualidade, treinar muito com ele, ter intimidade com ele para não ter problema. Entender bastante de topografia, navegação, saber usar o GPS, comunicação rádio, primeiros socorros. Então, a gente usa muito na montanha, gente, alguns equipamentos. O rádio é fundamental, né? Isso aqui nem se fala, né? Condição sine qua non. Mas a gente também utiliza o sistema GPS de rastreamento e pedido de socorro. E também o nosso GPS para navegação. Isso é fundamental, né? E algumas situações, né, que não estão em manuais, que a gente tem que se preparar bastante para
ter resistência ao desconforto. Eu não sei, a rapaziada que instala antena deve passar algumas situações bem complicadas, físicas, né, de cansaço, e está numa situação complicada e tem que terminar o serviço, então tem que ter uma resistência. E no montanhismo isso é fundamental. Essa foto aqui, essa da esquerda, isso aí quando eu acabei de escalar a Aconcagua, depois de 13 dias para fazer o cume, eu perdi 8 quilos. Eu já sou gordo, né? Imagina como é que eu voltei. E outra situação que a gente precisa, que não aparece em manual de treinamento nenhum, é o convívio humano. Quando a gente está numa operação de escalada de 10, 15 dias, você vai conviver com uma ou duas pessoas o tempo todo, em situações complicadas, e às vezes está nevando, o vento muito forte, você tem que ficar confinado dentro de uma barraca durante 5, 6 dias. Imagina você estar com uma pessoa agitada ou meio depressiva, então você tem que ter esse cuidado de escolher os parceiros que vai fazer, mas às vezes a gente não pode escolher, então a gente tem que ter essa consciência que tem que ser calmo com os companheiros que estão com a gente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre uma escalada que eu fiz pouco antes da pandemia, que é o Mont Blanc, na França. Essa montanha fica situada entre a França, Itália e Suíça. Tá? Então, ela é bem no miolinho, é um local muito bonito, lindo, nos Alpes franceses, mas tem uma dificuldade técnica muito grande. E é a montanha que mais mata, mais morre pessoas por ano. Não é que é a montanha mais perigosa, porque tem muita gente nela, porque é uma montanha fácil de chegar, né, no meio da Europa, mas ela tem muita avalanche e muito técnica. Então, muita gente interpreta que é fácil chegar lá, mas tecnicamente ela é difícil. Muita gente despreparada vai para lá e aí que acontecem os acidentes. Bom, se eu convidasse vocês agora para escalar uma montanha, não dá, né? Como é que a gente faz para escalar uma montanha? A mesma coisa eu querer instalar uma antena, não vou conseguir. A gente precisa de muito treinamento, muita especialização, tem que entender muito do que está fazendo, e inclusive idiomas, no meu caso, né? Porque imagina, eu vou para uma região que eu tenho que pelo menos dar bom dia, né? Em italiano, alemão e francês, pelo menos o básico, né? Dizer obrigado em cada idioma. E treinar muito, 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 muito. Treinando muito, a prática leva o domínio. Isso aqui, essa imagem foi de uma menina que estava começando a escalar comigo, e ela estava querendo ir para o Mont Blanc, e a gente treinou exaustivamente, principalmente segurança, tanto de ascensão quanto descenso. Pode soltar o vídeo, Luciano? A Melinha, mulher ninja, cara. Aê! Então, a Amélia é uma dentista, hoje ela escala. O que ela fez? Treinou exaustivamente, hoje ela tem muita facilidade em fazer essas coisas. Outra coisa no planejamento, pessoal, é tudo que é necessário para a operação. Então, aqui eu vou falar mais, porque assim, são vários checklists, mas o primordial para a escalada é o equipamento. Imagina só se eu chego lá no alto da montanha, aí eu tenho que fazer um rapel, não sei se vocês sabem o que é rapel, eu chego lá, não tenho freio, ou esqueci um cabo, ou não trouxe a cadeirinha de segurança. Então, o checklist do equipamento é primordial para a operação. E conferir o que está levando, não é só ler, não, tem que colocar todo o material na frente e peça por peça ela tem que ser conferida. Eu estou tentando traçar um paralelo aqui, que deve acontecer isso nas torres, né? O cara chega lá em cima e esqueceu a chave de fenda. Porra. Como é que faz, né? Então, é perda de tempo, perda de dinheiro, vai atrasar e vai improvisar, né? Porque não tem a ferramenta adequada, vai usar outra, então dá confusão. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Dá para descer uma montanha sem um freio? Dá. Você vai ter que improvisar, mas a probabilidade de acontecer algum acidente é grande. E outra coisa são as roupas. Então, as roupas de escalada, elas são técnicas. Provavelmente, o pessoal de instalação deve utilizar roupas especiais, mas, no caso da montanha, a gente tem que ter a eficiência do aquecimento, e ela não pode acumular umidade. Imagina só, a gente está escalando uma montanha, e vai fazendo esforço, começa a suar, chega final do dia, a temperatura despenca, quando o sol se põe, a temperatura fica negativa. Imagina só se você está úmido. Então, essas roupas, né,
elas têm uma característica importante, que é uma membrana interna chamada Gore-Tex, tá? Que ela coloca a umidade para fora. Então, ela não vai tirar totalmente, né, mas tira boa parte, isso vai evitar que você tenha uma hipotermia no final do dia. E as calças são especiais, as botas, né, como também deve ser para fazer o serviço em torre. E tem um ditado na montanha, que a gente, quando está subindo, né, é lógico que a gente vai, hoje a gente tem a facilidade de ver a meteorologia até no próprio celular, mas tem imprevistos, porque as montanhas têm microclimas. Então, você está numa região específica, vamos dizer, aqui no Parque Nacional de Itatiaia mesmo, você pega a meteorologia da cidade de Itatiaia, você vai lá pelo qualquer aplicativo, Climatempo, Meteoblue, está dizendo ok, mas quando você sobe a montanha, não é o clima da cidade. Então, você tem a diversidade e você tem que estar com o equipamento correto. Então, a gente sempre diz que não existe condições ruins na montanha, você é que está mal equipado. Tá? Então, isso é muito importante para a gente levar sempre em consideração e ter plano B para tudo. Então, o material tem que dar conta do recado. Bom, para escalar o Mont Blanc existe uma rota. Então, essa rota tem que ser planejada com muito cuidado, porque para cada deslocamento desse é um esforço brutal, um esforço físico tremendo, com variações climáticas altimétricas e condições técnicas diferentes. Então, tudo tem que ser muito estudado. Eu, quando vou escalar uma montanha, eu sempre vou com brevidade antes da equipe chegar, faço alguns trechos, ensaio o que vai ser, tento entender o que está acontecendo no local, para quando a gente for para a missão real, ficar tudo mais fácil. É como essa preparação de palestra aqui. A gente veio ontem aqui para ensaiar junto com o Luciano, lá da mesa técnica ali, tudo isso aqui. Então, a gente tem que ensaiar antes, tem que preparar, tem que testar todo o equipamento. E ter intimidade com ele, porque senão vai chegar na hora, ou você esqueceu ou não sabe operar. Aí não vai servir para nada, né? Então, essa montanha, o Mont Blanc, ela começa na cidade de Chamonix, no Vale Aosta, e a gente tem 3 refúgios antes de chegar no cume. O Nid de Dagle, que fica a 2.372, vamos ver se eu consigo usar isso aqui. Aí, está aqui, consegui. Consegui, mas não consegui mais. Aí. Bom, Nid de Dagle, a 2.372 metros. O TT Russe, que em francês significa cabeça russa, a 3.187 metros. Outro refúgio, o Gulter, que é o nome de um alemão maluco que tinha escalado a montanha, tem 3.835, e o cume a 4.808 metros. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está aqui em São Paulo a 700 metros de altura, tá? A média é essa. Então, a gente vai a mais ou menos 4.100 metros a mais do que São Paulo. Não é uma montanha tão alta se você compara com o Everest, que tem 8.800. É metade do Everest isso aqui. Mas a dificuldade técnica é muito maior, porque ela tem paredes muito mais verticais. Então, isso é bem complexo. Então, a gente começa na cidade de Chamonix, a 1.085 metros. Aquela foto da direita ali, aquela imagem da direita, sou eu ali com os 2 primeiros caras que escalaram o Mont Blanc, em 1870 alguma coisa. Fui lá embaixo tirar uma foto para ver se dava sorte antes de subir. De lá a gente passa para esse refúgio. Um parênteses aqui. Essa montanha ela tem o conforto de ter refúgios. Então, isso evita muito, diminui muito o uso de equipamento extra. Então, você não precisa levar barraca, não precisa levar saco de dormir, não precisa levar comida. Só aí você já tira uns 15 quilos de carga. Que os refúgios dispõem disso. Então, é uma facilidade tremenda. Então, no planejamento, você já, né, no checklist, você já vai tirar o desnecessário. O TT Russe, já dá para ver que ele já fica numa região mais remota, né? Ele já está a 3.167 metros, e aí começa a grande dificuldade da montanha. Você vai entrar no gelo a partir daí. O Gulter, que é uma obra de arte da arquitetura francesa, como é que construíram esse refúgio em cima, foi tudo içado de helicóptero, construído peça por peça. Inclusive, foi feita essa base em alvenaria, o pessoal da Brito, aí, né, que manja de base de torre. Imagina a dificuldade de construir esse troço aí com clima, com temperatura de 20 graus negativos, ventando, construir esse treco aí. E é um conforto só, tá, gente? E tem até calefação.
E depois a gente chega no cume, a 4.809 metros, com aquela pontinha branca lá no alto. Vamos ver se eu consigo funcionar isso aqui. Aí, lá em cima. Então, para a gente subir essa montanha, nós temos que percorrer todo esse trecho aqui. Deixa eu voltar. Ainda estou aprendendo a trabalhar com isso aqui. Bom, aquele perfil branco lá inteiro nós temos que atravessar, tá? Bom, agora, quais são os desafios da montanha? Tem um fator que a gente aqui a 700 metros desconhece, que é o ar rarefeito. Então, aqui a gente tem uma atmosfera em cima da nossa cabeça aqui de pressão. Então, para você respirar, você não faz força nenhuma, é involuntário. Você respira naturalmente, nem sabe, nem lembra que está respirando. Mas quando você está na alta montanha, não é assim que acontece. Então, a mesma quantidade de oxigênio que tem aqui, tem lá em cima. A diferença é que não tem pressão atmosférica, então o oxigênio está disperso no ar. Então, você tem que fazer força para inalar, força para colocar oxigênio para dentro dos pulmões. Isso gera um esforço tremendo, porque o corpo identifica essa falta do oxigênio e começa a produzir mais hemácias, os glóbulos vermelhos, que eles vão fazer a condução do oxigênio por pulmão. Então, isso dá um desgaste, além de tudo que você está passando, né? Ele... Pode soltar o vídeo, Luciano. Então, aqui esses bolinhas vermelhas, esses disquinhos vermelhos, aí representa as hemácias passando nas veias. Então, nas artérias e nas veias. Então, a gente precisa de bastante mais hemácias. Isso vai cansar demais, porque além do desgaste da temperatura, do desgaste físico, da condição psicológica, você tem esse desgaste do organismo produzindo mais hemácias. E outro desafio gigante que tem lá, que é a grande causa de acidentes, são as avalanches. Essa avalanche aqui chama da morte colorida, chama death color, ou death coloir em francês. Não sei porque que deram esse nome. E a gente tem que atravessar esse trecho durante a escalada. Então, como é que a gente faz isso? A gente procura ir num período onde tem uma menor incidência de avalanches. Então, no final da primavera, quando está acabando o degelo, é muito perigoso. Tem que esperar um pouquinho, um mês a mais. Então, a partir de junho, julho, começa a ficar bom. Só que aí, em vez de gelo, começa a rolar pedra. Então, você tem que ficar esperto, né? Então, nesse trecho, né, que a gente chama de death coloir, a gente para, um companheiro mais rápido atravessa correndo o setor e fica do outro lado, olhando para cima, avisando se vem ou não vem pedra. Então, a gente vai passando um a um, correndo nesse setor. Aqui eu vou mostrar como é que a gente atravessa. Eu estou filmando um amigo meu, Marcelo, que foi na minha frente. Então, esse trecho aqui, onde era aquela neve que vocês viram passando no vídeo anterior. It's clear now? Aí eu pergunto para o Marcelo, né, tem que falar inglês lá para todo mundo se entender. Aí eu saio correndo. O problema é que você tem que correr com esse treco aqui, ó. Passando para trás, né? Então, imagina só, você está quase 4.500 metros sem oxigênio, com medo de tomar uma pedrada na cabeça e ainda tem que correr. Mas tudo bem, deu certo. Outro desafio é o esgotamento físico. Então, gente, voltando, você está transportando, no caso do Mont Blanc, mais ou menos 15 quilos nas costas de equipamento, você está sem comer direito, sem dormir direito, porque essa aclimatação à altitude, ela dá um monte de mudança metabólica. Então, você fica enjoado, dá diarreia, é horrível. E você está produzindo mais hemácias, né? O organismo está produzindo mais hemácias. Então, é super cansativo e você fica num estado... Eu sou aquele de laranja ali no fundo, tá? Aquele morto ali. Então, você precisa ter muita energia mental para poder suportar isso. Depois eu pergunto por que a pessoa escala, né? Bom, outro desafio é a hipotermia. A gente também não está acostumado com temperatura negativa.
e numa alta montanha, a temperatura varia entre 0 graus até menos 20. E se está ventando, então aí o fator, né, o efeito da sensação do frio é muito maior. Então a gente tem que se preparar, se ambientar com isso também e usar o equipamento adequado. E aqui, gente, eu vou falar sobre uma coisa que acontece muito lá no Mont Blanc, que é a ancoragem para você... Isso aqui é um trecho já da descida, tá? Mas onde mais acontecem acidentes é na ancoragem para fazer um rapel. Todo mundo sabe o que é rapel, né? Descer. Tá. Então, você tem que ancorar muito bem a corda. Como é que essa ancoragem é feita? Você tem que colocar 2 pontos de fixação, no mínimo, e são com parafusos de gelo. É um parafuso de meio metro de altura que você vai rosqueando e prende no gelo. Você tem que entender que tipo de gelo você está colocando. Não pode ser uma neve solta. Tem que ser um gelo sólido. Então, aqui eu vou mostrar... Pode soltar o vídeo, Luciano. Então, a condição é meio complicada, porque venta muito, a temperatura é muito baixa, e você tem que estar concentrado em utilizar corretamente o freio, e o mosquetão e a cadeirinha, o conjunto todo, né? Aí eu estou prendendo a corda, porque ela está fazendo pressão para baixo, eu não conseguia prender no mosquetão. Então, você tem que treinar isso antes, num local controlado, para quando chegar lá, você saber o que está fazendo, né? E aqui descendo o rapel, propriamente dito. Quando eu desci esse rapel, vocês podem perceber que estou sem luva. Então eu tinha que tomar uma decisão aí, porque tinham 10 pessoas para descer o rapel, 3 brasileiros, 5 brasileiros e mais uns poloneses. A gente tinha que ser rápido, porque o pessoal estava morrendo de frio. Então e descer com a luva é complicado. Então eu tinha que tomar uma decisão. Eu fui sem luva e graças a Deus deu tudo certo. Fui rápido e não deu nenhum problema, não tive congelamento na mão. Lá embaixo nas nuvens fica Chamonix, tá? 4.000 metros para baixo. Então esse rapel tem aproximadamente 45 metros de altura. Então tem que ter muita concentração e entender o que está fazendo o ancoramento. Dá uma olhadinha no vídeo, Luciano. Então, ancoragem. Aqui não está mostrando, mas tem um ponto a mais aqui, tá? E feito com fixação no gelo. Bom, isso em torre deve ser primordial também, né? Pode tocar, Luciano. Outra coisa importante é o trabalho de equipe. Então, aqui, isso foi quando a gente estava subindo a montanha, e tinha uma equipe da Espanha subindo na nossa frente, e essa corda que está estendida aí é para dar segurança para a pessoa que estava subindo, e alguém embaixo dá segurança para essa pessoa. Então, esse trabalho de equipe é primordial. Um tem que saber muito bem o que está fazendo, são missões distintas, mas um tem que confiar muito no outro, porque subir uma parede de gelo dessa, sem segurança, é muito arriscado. Então, com segurança fica tudo tranquilo, não tem problema nenhum. E a gente dando uma força, né? A gente está comentando aqui, vai garota, vamos lá, você está bem. Esse incentivo é muito importante, né? Esse trabalho de equipe é fundamental, mesmo que eles não fossem do nosso time. Pode soltar, Luciana. E falando em trabalho em equipe, a gente anda o tempo todo. Emília, sorriso! Essas eram 3 garotas do Rio de Janeiro, que elas estavam subindo paralelamente com a gente, e a gente anda encordado assim o tempo todo por segurança, porque no gelo você não sabe onde está pisando. Existem algumas gretas, né, fendas, e você pode cair. Então essa corda é justamente para não deixar que o companheiro caia e não tem uma ancoragem. Então, quando o companheiro cai, você tem uma técnica de se jogar no chão com o seu piolê e fazer a segurança para que a pessoa... Piolê é uma machadinha, tá, de gelo. Para que a pessoa não caia na fenda e você tenha como resgatá-la lá de baixo. Pode soltar, Luciano. Marcelo. Então, sempre ancorado. Do lado direito aqui a Itália, do lado esquerdo a Suíça. Se for cair, você tem que escolher o lado. Então, o tempo todo ancorado, tá? O tempo todo amarradinho, para não ter problema. E se por acaso algum companheiro de trás for cair, ele grita, caindo. Aí
rapidamente se ancora no chão para poder segurar o baque do companheiro que está em situação ruim. Bom, chegamos no cume, hora de comemorar. Mas, gente, pensa bem, né? A metade, né? Porque você chegou lá em cima, só que você tem que voltar. Então, a maioria dos acidentes que acontecem na montanha, eu não sei no caso das antenas, mas no nosso caso é depois do cume. Porque dá aquela relaxada, euforia, cheguei, vitória, aí que dá o problema. Então, é só a metade. O mais importante é voltar para casa, né? Não é nem chegar no cume, é voltar para casa. Bom, estamos lá em cima, vamos fazer a festa, né? Tá eu, Márcio, Marcelo e as 3 meninas do Rio. E aquela de azul ali, essa do meio, ela tem 72 anos, gente. Miriam Gerber. Quer dizer, tinha, né? Agora tem 74. Bom, agora eu vou falar um pouquinho muito rápido do que é diferente, por isso que eu trouxe essa barraca aqui, porque o Monte Elbrus na Rússia é diferente. A gente escala levando tudo, ele não tem o apoio dos refúgios. Então, eu acredito que nas antenas deve ser a mesma coisa. Tem local que você não vai encontrar fio elétrico, tem um local que você vai encontrar condição meteorológica diferente, condição climática, cultural diferente. Deve ser diferente instalar uma base de antena no Rio Grande do Sul, outra lá no Amapá. Então, todas essas diferenças têm que ser levadas em consideração, porque o planejamento vai mudar, né? O checklist é outro, aqui vai muito mais equipamento. Então, para vocês terem uma ideia, a gente não é essa barraca, é outra, né? Essa aqui já foi, já era. A gente vai dormir durante 10 dias nesse espaço gigante aqui, ó. E levando 25 a 28 quilos no lombo. Então, o treinamento vai ser outro, né? Você tem que estar condicionado. Para mim é muito complicado, porque eu peso 68 quilos. Então, 28 quilos, para mim, é de doer. É diferente, né, para um cara mais forte, mais alto, né, que pesa 100 quilos, a proporção é outra, mas para mim é complicado. Então, eu tenho que treinar mais ainda, porque dói, viu? 10 dias com isso nas costas. E outra coisa que nós temos que fazer lá, como são muitos dias na montanha e você não tem apoio nenhum, você tem que enterrar a comida, enterra pão, lata de ervilha, do que seja, chocolate, para a volta, porque a subida é muito longa e a descida também. Então, para você não ter que ficar levando 30 quilos de comida para cima, você enterra uma parte no gelo, marca com GPS, né? Porque senão você não vai achar nunca mais, para poder ter a comida, né? Na volta. Então, aqui está eu, o Márcio, aqui, enterrando um rango. A gente levou aquelas bananinhas de Paraibuna, vocês conhecem aquela que é uma delícia, né, para comer na montanha. E também temos que cozinhar. Então, é outro complicante, porque como o ar é rarefeito, o fogareiro normal não funciona direito. Então, você tem que levar um fogareiro de alta pressão, a benzina, que está aqui, depois vocês podem dar uma olhada, quem quiser, para poder fazer a gororoba ali. No dia, eu fui escalado para fazer o sopão. Ficou bom. E aí a gente subindo, né? Como é que a gente sobe a montanha? Essa aqui foi em 2007. Era bem mais jovem, né? Era mais fácil. Hoje eu não sei se eu volto para ela, não. E aí o cansaço, né? Que a gente estava chegando no cume, é um desgaste físico tremendo, porque essa montanha tem 5.642 metros de altitude. E tem outro complicante, essa montanha fica no sul da Rússia, que é uma região islâmica, fronteiriça com os países em conflito, Chechênia, Ossétia. É uma confusão tremenda, para entrar aí foi uma complicação. E, mesmo com toda a dificuldade, a gente chegou no cume, deu tudo certo, graças a Deus, nossa bandeirinha. E teve um caso engraçado aqui, porque tinha uns holandeses que estavam subindo junto da gente e sacaneando a gente por ser brasileiro. O que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês são de Copacabana, porque a ideia deles é que só existe Copacabana, né? Não, a gente nós fizemos o cume e os holandeses não fizeram. Eu fiz questão de tirar essa foto e mandar para eles, né?
E, gente, falando aqui do retorno, né, da metade, isso aqui, você vê, um francês, não, foi um russo que morreu na França em 2014, 4 anos antes de eu fazer o Mont Blanc. Era um garoto forte e morreu por imprudência, na descida. Sabe? Bobeou com o equipamento, achou que não era necessário corda num trecho que era necessário e partiu para outra. Então, é um desafio, é retornar para casa, né? Então, acho que a missão principal, legal, vamos escalar, divertido, mas sempre pensando, eu tenho que voltar, porque tem alguém me esperando, né? E mesmo que não tenha ninguém me esperando, eu tenho que tomar mais cuidado ainda, né? Que não tem ninguém para cuidar de mim, né? Bom, isso aqui é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, um alpinista francês que sabe aqueles alpinistas que sobem sem corda? E ele foi fazer uma com corda, mas ele era tão confiante que ele foi negligente, deixou de fazer um nó, que foi suficiente para ele. Pode soltar, Luciano. Não aparece ele caindo, tá? A solo climber has died attempting to descend the side of a cliff face in Mexico. Brad Gobright seen here, breaking the speed record 2 years ago on the El Capitan summit in Yosemite National Park, fell 1,000 feet to his death on Wednesday. Então, uma coisa absurda, né? Então, o que ele tinha que ter feito? A corda, gente, quando você vai fazer o rapel e você vai jogá-la para baixo para poder descer, você não consegue enxergar onde a corda caiu. Então, se você não sabe se ela tocou o chão, então ela pode ter ficado no ar pendurada, né? Então, tua corda talvez não tenha a distância necessária do ponto que você está até o chão, então ela pode estar no ar. Então, no final da corda, você tem que fazer um nó cego. Um nozinho. Isso aqui. Então, na hora que você está no fim do rapel e, por acaso, a corda acabou, teu freio vai pegar aqui. Ele não fez esse nó. Cara, uma experiência absurda. O que é isso? Negligência. Autoconfiança em excesso que gera esse tipo de problema. Pode tocar. Ah, não, sou eu. Sorry. Opa. Bom, aí sim é hora de comemorar. Isso aqui quando a gente acabou de escalar o Elbrus na Rússia, tomando uma cervejinha russa, que é boa. Não sei o que é aquilo lá atrás, tá? E missão cumprida, né? Conseguimos, voltamos inteiros, meio lascados aí, mas tá tudo bem. Então, gente, o caminho para o sucesso, para uma escalada, tá? Então, planejamento é fundamental. Sem planejamento, não vai rolar. Cada destino tem sua particularidade, deve ser estudado de forma muito cuidadosa, minuciosa. Treinamento, é preciso saber o que está fazendo, né? Então, equipamento, primeiros socorros, navegação, meteorologia, treinamento no local específico e por aí vai. Execução, executar o que foi treinado, o que foi acordado, cada um sabe a sua missão. E se preparar para ter plano B, né? Para imprevistos. Então, acontece, como eu estava falando da meteorologia, e por aí vai. E, depois da missão cumprida, avaliar se deu tudo certo, se dá para melhorar, para corrigir rota. Na próxima, você pode melhorar o que você já fez bem. Aí o sucesso vem com segurança, né? E outra coisa que a gente é muito preocupado na Latitude é a sucessão. Essa cultura do planejamento e do cuidado, da segurança, ele tem que ser propagado. Então, essa garotada aí que está comigo aqui, tira essa foto faz 15 dias lá na Patagônia. São 3 garotos de 20, da direita aqui tem 20 anos, o Alanzinho, 21 e outro 25. Então, a responsabilidade nossa é muito grande com esse pessoal, com a nossa equipe. Então, a gente tem que treinar eles adequadamente, porque eles vão conduzir as pessoas que estão comigo. Hoje eu estou aqui, eles estão lá, estão guiando na Patagônia. Para eu poder vir aqui, eles estão lá. Então, eu tenho que ter a plena certeza que eles estão preparados para cumprir a missão com toda a segurança. Bom, isso aí é óbvio, né? Que no caso da escalada, é primordial a segurança. Que tem sempre alguém te esperando. Isso aqui é minha avó, estava com ela ontem, fiz um videozinho curto, ela tem 108 anos. Tá? Velhinha danada. E toma cerveja todo dia, tá? E solta o vídeo. Volta logo da montanha e vem me ver.
Então ela fala assim, volta logo da montanha e vem me ver. Tadinha. Mas tá esperta, tá bem pra caramba, tá melhor que eu. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Se quiser ver material aqui, fiquem à vontade.